Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigo Borges trazendo mais um conteúdo aqui no canal sobre Automation Studio BR para vocês. Galera, na aula de hoje nós vamos falar de um assunto aqui bem interessante que são o escopo de variáveis e estruturas de dados aqui na plataforma do Automation Studio. Eu sei que durante as nossas aulas que eu já gravei até aqui, a gente já falou um pouco sobre essa questão do escopo, né, das variáveis, e eu já demonstrei algumas coisas para vocês. Tradicionalmente, numa plataforma de automação, a gente tem lá dois escopos de variável tradicional, né, que são as variáveis globais, que são aquelas variáveis que são compartilhadas com todo o projeto, e as variáveis locais, que são aquelas variáveis que são exclusivas de um programa específico, beleza? Só que aqui na plataforma do Automation Studio a gente tem ainda um terceiro tipo que eu comentei com vocês no meu último vídeo sobre o Automation Studio, né, que eu fiz a comunicação com a Ethernet IP, que são um tipo intermediário que fica entre as variáveis globais e entre as variáveis locais, beleza? Eu vou mostrar para vocês esse tipo aqui nessa aula. Vou mostrar os três tipos para a gente ver a diferença, mas a gente vai aprender aqui no detalhe. E os types, que são as estruturas de dados aqui no Automation Studio, são aquele tipo de estrutura que a gente pode configurar na maioria das plataformas de automação. São aqueles dados personalizados, né? Aquelas estruturas de dados que são definidas pelo usuário. Beleza? Que algumas plataformas dão até esse nome específico, né? Na Siemens, por exemplo, quem está acostumado são as chamadas UDTs, né? Que é User Data Types. E a gente vai aprender como a gente criar esses types aqui na plataforma do Automation Studio para que a gente possa criar nossas próprias estruturas de dados. A gente vai ver alguns detalhes aqui e a gente vai aprender. Eu já deixei aqui, eu já criei um projeto aqui do zero, tá? Inseri aqui um controlador. Eu vou trabalhar aqui em modo de simulação com vocês, tá? Você pode inserir aqui um controlador, clicar aqui para iniciar o simulador, não tem problema nenhum. E eu vou agora estar criando com vocês aqui as estruturas de dados, tá bom? Então, após a vinheta, a gente volta aqui para a tela do meu computador e vamos aprender como se comporta, né, os escopos de variáveis e como criar os nossos types. Então beleza galera, para a gente poder ver a diferença das variáveis, primeiramente eu vou inserir aqui, eu vou criar aqui no nosso programa, eu vou trazer aqui uma pastinha, um package, para a gente poder separar a nossa lógica. Aqui eu vou chamar de program 1 e dentro dessa pastinha aqui eu vou trazer um programa. Vou filtrar aqui em Program. Vou trazer aqui um ST aqui, que eu vou chamar de Program EZ1. E aqui nesse cara eu também tenho aqui meu arquivo de variáveis. Então, aqui o escopo de variáveis que a gente já aprendeu até agora é o seguinte: quando eu tenho um programa aqui, eu tenho um arquivo de variáveis. Esse arquivo de variáveis é chamado de local variables. São as variáveis do tipo local. Então, tudo que eu declarar aqui nesse arquivo, ele vai estar disponível somente nesse programa aqui, tá? Nesse programa que eu chamei aqui de programa EZ1. Se eu criar aqui um novo arquivo, uma variável dentro desse arquivo aqui global.var, são variáveis que vão estar disponibilizadas para qualquer programa, qualquer componente que eu colocar aqui no meu projeto. Então, se eu adicionar, por exemplo, aqui dentro dessa própria pastinha, dentro dessa própria program, por exemplo, vou adicionar aqui mais um programa, ó, vou pegar aqui e vou arrastar, eu tenho aqui, na verdade ele ficou fora, né? Então, vou botar ele aqui dentro da pastinha. Eu vou chamar esse cara aqui de, renomear ele, programa EZ2. Então, esse cara aqui, se eu criar uma variável global aqui dentro, ela vai estar disponível para esse cara e para esse cara, beleza? E se eu tivesse um terceiro programa, Rodrigo, se o programa estiver fora da pastinha, ele também teria acesso à variável global? Sim. Então, se eu pegar esse programa aqui,
Ó, vou criar um terceiro programa, EZ3. Esse programa aqui também vai ter acesso. Vamos testar? Vou criar uma variável aqui do tipo global. E eu vou chamar, eu vou botar aqui um G na frente para dizer que é global, gvarTest. Beleza? Deixa eu botar o T do teste maiúsculo. Tá. gvarTest. Ela é uma variável do tipo int. E está aqui. Vou salvar ela. Ok? E eu vou acessar agora o programa que está aqui fora. Esse programa EZ3. Eu vou abrir ele aqui. E eu vou ver se eu consigo acessar essa variável aqui. Então eu vou botar aqui G, vou dar um Ctrl espaço. E ele vai procurar aqui tudo que tem declarado. E olha aqui minha variável, que tem esse iconezinho azul. Ele encontrou ela aqui, ó, gvarTest. Então ele leu a variável, tá? Para a gente ter certeza que realmente eu estou acessando a variável, eu posso tentar botar para declarar aqui, ó, e ele vai dizer que não tem nada para declarar. Por quê? Porque essa variável já está sendo declarada. Então eu botei aqui no programa EZ3. Vou abrir aqui o programa EZ2. Ó, vou tentar acessar essa mesma variável. Vou botar aqui, ó, gvar, posso dar um Ctrl espaço e ele já completa, tá vendo? Então também acessei aqui essa variável, ó. Também eu tentar declarar, ela já vai estar declarada. Então beleza. E para confirmar, eu vou vir aqui no programa EZ1 e vou tentar acessar a mesma variável. gvarTest. Tá aí. Comprovei para vocês que eu pude acessar a variável nos 3 programas. Ok? Tanto os que estão dentro da pastinha, os dois, quanto o que está fora na pasta principal aqui do projeto. Então isso aqui é um escopo global. É uma variável global que é acessada por qualquer programa aqui que eu tenha na minha estrutura aqui de software. Tá? Agora vamos pegar aqui no programa EZ1, vamos no arquivo de variável. Eu vou chamar aqui de L, de local, botar aqui x1, por exemplo. Tá? Tá aqui uma variável booleana. Beleza? Essa variável aqui eu estou declarando dentro do arquivo do programa x1. Vou salvar. Se eu for aqui no programa da onde eu declarei e botar aqui, ó, botar L, G e procurar, ele vai achar que na verdade eu botei G, né? Nem tem G. L e x1. Ele consegue acessar a variável. Beleza? Ó, se eu tentar buscar aqui, ele vai dizer que ela já está declarada, então eu estou conseguindo usar ela aqui dentro desse programa. Beleza? Agora, se eu vier num outro programa, por exemplo, no programa 2, e eu tentar ler essa variável, vou botar aqui L, vou dar um Ctrl espaço, e vocês reparem que ele não encontra. Ela não está aqui disponível para mim. Tá? E mesmo que eu digite ela, L é x1, igual eu fiz, né? Ó, agora se eu mandar declarar, ele vai dizer que eu tenho que declarar essa variável. Por quê? Porque ela não existe aqui dentro desse programa. Ela não existe porque essa variável L é x1, ela foi declarada dentro do escopo local do programa x1. Tá? Então o programa x2 não tem acesso a essa variável que está nesse arquivo. E muito menos, né, o programa que está fora lá da pasta. Ó. Tá aqui, L é x1. Se eu mandar declarar aqui, ó, declarar as variáveis, ele também vai deixar eu declarar, porque essa variável aqui, ela não existe localmente aqui nesse cara. E ela também não é uma variável global. Então, essa aqui vocês já conseguem ver a diferença de uma variável global, que eu declarei aqui nesse arquivo, que eu consegui acessar em todos os programas, com uma variável local, que eu declarei apenas um programa que não pode ser acessada pelos outros. Porém, conforme eu falei para vocês, existe uma forma de você declarar uma variável intermediária, que ela não é nem global e nem totalmente local. Como assim, Rodrigo? Quando você traz uma estrutura, que você cria um package, você traz uma pastinha aqui e você compartilha programas dentro dessa pastinha, então eu tenho aqui, por exemplo, 2 programas dentro dessa pastinha, certo? Eu posso vir aqui nessa pastinha e colocar dentro dessa pastinha aqui um arquivo de declaração. Como assim? Eu posso vir aqui, ó, declaração files, selecionar e vir aqui um arquivo .var. E eu colocar esse arquivo .var nessa pastinha aqui onde tem esses 2 programas. Então esse arquivo que eu estou declarando aqui,
ele não pertence nem ao programa EX1 e nem ao programa EX2. Ele pertence a esse pacote aqui que contém esses dois programas. Tudo aquilo que eu declarar nesse arquivo aqui agora, esse arquivo que está aqui dentro da pastinha e fora dos programas aqui, é como se fosse uma variável global para esses dois programas aqui. Agora, o que está fora da pasta, que por exemplo esse programa aqui, ele não vai ter acesso às variáveis desse arquivo. Mas qualquer programa que eu colocar dentro dessa mesma pasta, ele vai conseguir acessar a variável que eu declarar aqui. Vamos testar? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou chamar essa variável aqui de ltest, ó, ltest2. Vou deixar ela tipo o sint mesmo. Vou salvar aqui o arquivo e vamos ver se realmente eu vou ter como acessar essa variável aqui nesses dois programas. Então vamos lá, vou abrir aqui o primeiro, o program1, e vamos lá. Vou digitar aqui, deixa eu organizar aqui. Vou digitar aqui ltest, posso dar um contra-espaço, ele já completa, ltest2. Então viram que ele já completou porque eu já estou acessando. Se eu tentar declarar ela, não preciso porque ela já está declarada, né? Ela já foi declarada nesse arquivo aqui que compartilha, né? E agora eu vou abrir o programa 2 e vou tentar acessar a mesma variável. Olha só que interessante agora. ltest, vou dar um contra-espaço, já completou. Se ele já completou, porque realmente a variável existe aqui. Vou salvar. Se eu mandar tentar declarar, ele também vai dizer que não precisa. Então, galera, esse aqui é o terceiro escopo de variável que eu falei para vocês que também existe e que eu ainda não tinha falado com vocês, tá? É um escopo que ele vai compartilhar variáveis de projetos que estejam dentro da mesma pasta. Então, se esse aqui... e agora eu vou mostrar para vocês, né, que esse programa aqui que está fora da pasta, ó, esse programa 3, ele não está dentro dessa pasta prog1, tá? Então, ele está dentro da raiz principal aqui. Se eu abrir ele e tentar acessar, ó, vou botar aqui ltest, vou dar um contra-espaço. Viu que ele já não achou, ele não completou. E eu não vou ter a variável aqui. Mesmo que eu bote aqui, ó, ltest2, né, foi assim que eu escrevi, deixa eu confirmar aqui. Eu botei o E. Ó, ltest2 e vou mandar aqui, ó, declarar. Ele vai mandar o declarar a variável porque realmente ela não existe aqui, tá? Essa variável, ela não é uma variável global, mas também não é uma variável local desses dois projetos. Ela é uma variável compartilhada dessa pasta, tá? Isso aqui seria um estado intermediário entre as variáveis que eu declaro no global var e nas que eu declaro no local var, beleza? São variáveis aí que compartilham projetos de uma mesma pasta, tá? Então essa aqui é a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês nessa aula, que são as variáveis compartilhadas que ficam dentro de uma mesma pasta. E agora vamos ver as estruturas, né? Os types. Deixa eu fechar aqui. Essa pasta aberta. Vamos ver agora os types, né? Assim como eu tenho variáveis, eu tenho global types e também tenho local types. O que são esses types? Esses types, conforme eu já comentei com vocês, eles são estruturas de dados que eu posso estar criando. E eu posso estar criando estrutura de dados tanto global quanto local. Aí é o mesmo princípio. Eu posso ter tipos de variável global que vai compartilhar para todo mundo no projeto. Eu posso ter local individual de cada projeto. E eu posso ter um type compartilhado dentro da pasta, que vai ser compartilhado para todos os projetos da pasta. Eu vou fazer um global aqui, como se a gente quisesse criar um type para compartilhar para todo mundo no projeto. Então, vou pegar como exemplo aqui. Imagina que você quer criar uma estrutura de dados que você vai ter lá vários acionamentos de motor no seu projeto. Eu vou usar motor, que eu acho que é uma coisa simples, fica fácil de entender. Então você quer lá fazer uma estrutura de dados que você vai ter lá um acionamento do motor, né? Você vai ter que dar um comando de partir o motor, um comando de parar o motor, você vai ter que dar lá para ele um set point de velocidade. Enfim, você pode ter vários comandos que você quer dar e você não quer ficar criando variáveis separadas. Você quer criar uma estrutura que vai ter todos esses comandos aqui numa estrutura só, tá? Para poder ficar mais organizado, né? Ficar mais legível o seu projeto. Então você pode abrir o types aqui, pode ser do global ou local, né? Vou fazer no global aqui. E aí aqui em cima você tem como add uma structure, tá? Um tipo de uma estrutura, certo? Então eu vou clicar nesse primeiro cara aqui, ele vai criar um new data type. Aí você pode dar um nome para ele, eu vou chamar isso aqui de motores, por exemplo.
E aqui dentro, ó, se você abrir, ele não tem nada não, mas eu posso, aqui dentro dele eu posso inserir aqui, ó, variáveis, então adicionar membros. Então eu vou clicar aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho um comando de partir, um comando de parar e um set point de velocidade. E aqui eu dou um nome, eu dou aqui start, que vai ser do tipo, ó, vai ser do tipo booleano, por exemplo, vai ser um comando, né, de partir, um comando de parar, que vai ser do tipo booleano, e aqui vai ser o SP, vai ser o speed SP. Aí esse cara aqui vai ser do tipo int, tá? Então isso aqui é uma estrutura, beleza? Então eu tenho uma estrutura de dados. E agora, como é que eu uso isso aqui? Isso aqui ainda não é uma variável, então eu não uso isso aqui no programa. Como é que eu faço para usar ele? Eu vou salvar aqui. Aí, por exemplo, eu quero usar aqui no meu programa, né? Eu posso criar uma variável global ou posso criar uma variável local. Vou criar uma variável local aqui compartilhada aqui no programa. Então, eu vou pegar aqui, eu vou criar uma variável, new variável. Eu vou chamar essa cara aqui de motor. Clicar aqui para editar o nome, motor 01, por exemplo. E aqui no tipo, ó, quando eu clicar, ó, eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos para mim poder chegar. Aqui ele vem na categoria tipos básicos de dados. Aí eu tenho aqui, né, os tipos tradicionais de dados que a gente pode escolher aqui dentro do Automation Studio, que são os dados padrões aí que você vai ter praticamente qualquer automação. Mas eu posso mudar aqui, ó, e escolher Structure Types, beleza? Então são tipos de estrutura. E aonde está salva a minha estrutura? A minha estrutura está aqui no Global Types, certo? Então, se eu clicar aqui no Global Types, você vai ver que eu vou encontrar que é a minha estrutura motores que a gente criou. Eu vou selecionar ela e vou dar um OK. E agora, olha só que interessante, a minha variável motor01, ela ficou do tipo motores, ou seja, eu criei um tipo de variável, tá? Um tipo de dado aqui que eu vou usar. E como é que eu faço para acessar esses dados aqui da minha variável motores? Aí é tranquilo, vamos lá na nossa lógica. Eu vou abrir aqui na lógica 1 mesmo. Então, vamos imaginar que eu quero acessar o meu motor, né? Eu criei a variável lá, motor 01, né? Eu vou dar um ponto, quer dizer, foi isso mesmo que eu botei? Motores, minha variável motores. O que eu botei aqui? Perdão. Motor 01, é isso mesmo. Então vamos lá. Vou pegar aqui minha variável motor 01. Salvei ela aqui, né? Deixa eu ver se eu também salvei lá a minha... Não, tem que salvar para poder aparecer aqui, tá? Motor 01, aí eu vou dar um ponto. Ele vai abrir aqui para mim agora qual é o dado que eu quero acessar dessa variável, porque agora essa variável motor 01 ela é uma estrutura, ela não é mais uma variável simples. Então ela vai ter lá o start, o stop e o speed set point. Eu seleciono qual que eu quero acessar, ó, por exemplo, o start, beleza? Então eu vou dizer que esse cara aqui vai receber o valor de BT01. Vamos supor que isso aqui é uma outra variável lá, tá? Aí aqui eu vou pegar o outro comando, ó, motor variável 01, aí eu dou um ponto, ele vai abrir o que eu quero. Eu vou pegar aqui, eu quero o stop dela agora. E eu vou botar aqui o BT02, por exemplo, essa variável não existe, tá? Eu tô colocando aqui só pra gente... Motor 01 ponto, speed set point, que vai receber lá o SP. Beleza? Então, aqui eu estruturei. Mas aí de repente tu fala assim, Rodrigo, mas eu queria fazer uma estrutura mais robusta, né? Vamos supor que eu vou ter lá por exemplo, lá no meu comando de motor, eu não vou ter só comando. Eu vou ter lá, por exemplo, o comando. Eu vou ter lá, por exemplo, o status do motor que eu quero monitorar. Eu vou ter lá, por exemplo, parâmetros que eu quero mudar. Então a gente pode melhorar isso aqui. Vamos melhorar? Eu vou vir aqui então na minha variável, vou deletar esse cara aqui. Eu vou vir na Global Types novamente. Ó. Sempre lembra de salvar, tá? Quando você faz alterações. E aqui na minha motores eu vou deletar esses caras. O que eu vou fazer? Eu vou inserir uma outra estrutura aqui. Eu vou chamar isso aqui de CMD. CMD, eu vou criar outra estrutura aqui que eu vou chamar de status. E vou criar uma outra estrutura aqui que eu vou chamar de param. Tá? Estou criando mais estruturas. Essa aqui, motores, eu tirei os dados dela. Agora eu vou começar aqui no comando. Eu vou pegar aqui agora e vou criar 3 dados aqui também. De novo, igual eu tinha feito, né? Igual eu tinha feito na estrutura principal. Então, esse aqui vai ser o comando de start. Esse aqui vai ser o comando de stop. E esse aqui vai ser o comando de speed
SP de speed set point. Aí eu vou ter aqui, ó, isso aqui é no comando, na minha status. O que eu vou ter de status? Aqui eu vou ter o comando, eu vou ter o status de running, rodando, stopped. E aqui eu vou ter fault. Ok? 3 status, que vai ser booleano. E aqui vai ser bool também. Então, se o motor estiver rodando, parado ou em falha. E aqui no parâmetro, vamos supor que aqui no parâmetro eu vou ter a minha ramp up e ramp down, né? Que seria para mim poder alterar lá a rampa de aceleração e rampa de desaceleração do meu drive. Então, vamos supor que eu tenho esses 3 caras. Beleza. Criei esses caras aqui. Como é que eu faço agora para pegar essas estruturas aqui que eu criei individualmente e colocar elas dentro dessa estrutura aqui que seria a minha estrutura principal? Aí aqui na estrutura principal, ó, eu adiciono 3 caras aqui, certo? E esses 3 caras aqui, ó, eu vou chamar que seria o meu CMD também, pode ser o mesmo nome, não precisa ser o mesmo nome, mas você pode dar, se você quiser, status. E aqui vai ser o parâmetro. E o tipo delas agora, eu vou pegar o tipo da estrutura ali que eu criei. O CMD aqui vai ser do tipo, ó, Structure Types, global. E também, para aparecer aqui, né? Não pode esquecer de salvar. Tem que salvar para poder ele liberar aparecer aqui. Então, ó, Structure Types, Global Types. Eu vou pegar aqui, vai ser do tipo CMD. Então você vê que eu estou colocando uma estrutura dentro da outra estrutura. E aqui eu consigo criar, né, um dado bem versátil aqui para mim. Eu vou poder criar uma variável que vai conter várias informações aqui. Eu estou fazendo uma coisa bem simples, mas você pode fazer uma coisa muito mais robusta aqui. E geralmente é feito assim. E vou pegar aqui o parâmetro. Então agora, dentro da minha estrutura motores, eu vou ter a estrutura comando, que vai ter tudo isso aqui, ó, vai ter esses 3 comandos aqui. Eu vou ter a estrutura status, que vai ter esses 3 status aqui. E eu vou ter a estrutura parâmetro, que vai ter esses 2 parâmetros aqui. Beleza? Agora show de bola. Vou salvar. E agora eu vou voltar aqui, vou criar uma nova variável. E vou chamar novamente de motor 1. Motor 01. E agora o tipo dela vai ser aquele tipo motores. Structure Types, Global Types. Eu escolho aqui o tipo motores, que é a principal que tem as outras dentro. E eu posso criar vários, tá? Posso criar motor 1, motor 2, todos no tipo motores, e elas vão ser todas estruturadas daquela forma que a gente viu. Vou salvar e vou abrir aqui o meu programa. E olha só que legal agora. Então, se eu chamar aqui, ó, motor, ele vai ter aqui motor 01, eu posso abrir, ponto. Aí aqui tem outra estrutura dentro, vamos supor, comando. Aí eu boto ponto, dentro de comando ainda tem mais um nível, né? Aí eu escolho lá, eu quero o start. Olha que legal. Aí eu teria aquele BT01, por exemplo. E aí eu faria aqueles 3. Eu quero agora outra coisa, né? Motor 01, botar aqui ponto. Agora eu quero o status. Ponto, qual o status que eu quero? Eu quero o status rodando, tá? O status rodando ele vai mandar, na verdade, né, por exemplo, para uma outra variável lá, vou botar aqui LED 01 vai receber esse cara aqui, status running. E assim você vai fazendo. Ó, tá aqui motor 01 ponto, por exemplo, parâmetros ponto ramp up. Esse cara aqui, né? Ele vai receber, por exemplo, o que vai vir dentro aqui de RPU, por exemplo. Ou, na verdade, se ele vai receber, ele está na frente, né? RPU lá, que seria do meu programa. E assim você pode ir utilizando nessas estruturas de forma mais legível aqui, de forma mais estruturada no seu programa. Legal, né, galera? Então, esse aqui é um tipo de types que você pode ter.
tá? São os types aqui, estruturas. Também tem outro tipo de type aqui que eu vou mostrar para vocês, que é um tipo de type que eu acho bem interessante. Eu vou criar também no global, vou salvar isso aqui. Depois, se eu tentar compilar, ele vai dar erro que essa variável aqui não existe, né? Mas não tem problema não, isso aqui é só para a gente ver. Eu vou vir aqui no global types e eu vou mostrar para vocês um type aqui que eu acho muito interessante quando a gente quer construir lógicas sequenciais, lógicas que é tipo uma máquina de estado, né? Uma lógica de passos, que são os types aqui, o enumeration types, tá? São types que a gente pode atribuir, em vez da gente ficar usando lá, por exemplo, eu quero criar uma máquina de estados, né? Então tem lá o estado 0, estado 1, estado 2. Em vez de eu ficar usando números, eu posso criar uma variável estruturada de nome. Então como é que seria isso aqui? Eu vou clicar num cara desse, esse aqui vai ser o states, tá? Então, galera, esse states, ele vai ser, né, a variável que eu vou criar para poder criar meus passos aqui do meu programa. Deixa eu só mudar ela de posição aqui, com essa aqui, botar ela mais para baixo. Então, nessa states aqui, o que eu faço? Eu vou inserir aqui, né, membros, né, add members. E aqui eu posso criar os meus estados que eu quero. Então, vou botar aqui, por exemplo, ó, aqui vai ser o step 1, step 2... Step 3. Posso botar aí quantos eu achar que tem que colocar, né? Mas vamos colocar 3 aqui para ficar bem fácil de entender. Essa variável aqui, states, eu posso atribuir valores aqui para os meus passos, por exemplo. Então vamos dizer que esse aqui é o passo 1, esse aqui é o passo 2 e esse aqui é o passo 3. Então eu estou atribuindo esse valor aqui associado a esse nome. Agora não sou obrigado. Eu poderia, por exemplo, botar aqui, em vez de 1, poderia botar 10, 20, 30 também. Posso numerar aqui da forma que eu quiser. Porém, né, se eu não desejar fazer isso, eu posso deixar simplesmente em branco. Opa, deletei a variável aqui. Eu posso deixar em branco aqui também, que não tem problema. Se eu deixar tudo em branco aqui no valor, o que ele vai fazer? Automaticamente ele vai associar primeiro campo aqui como 0, esse segundo aqui como 1 e esse terceiro aqui como 2. Aí tu fala assim, Rodrigo, mas qual é a vantagem de eu trabalhar com uma variável do tipo enumerate em vez de trabalhar, por exemplo, com uma variável do tipo inteiro, normal, igual a gente faz nas nossas lógicas, né? A gente bota lá um inteiro e conforme aquele inteiro ele for mudando, a gente pode ir criando aqui nossas lógicas de máquina de estado, lógica de passos aqui. A vantagem é que quando você coloca essa variável com nome, fica muito mais fácil de interpretar o programa. Então, por exemplo, a galera que vai dar manutenção, a galera que vai ter que mexer no seu código em algum momento, vai ficar muito mais fácil para ela interpretar o que está acontecendo ali se ela vê algo escrito assim, do que ela vê um número. Você concorda comigo? Então, essa é uma das vantagens de você estruturar dessa forma. Eu vou pegar aqui e vou fazer um exemplo com vocês. Da mesma forma que a gente fez aqui os structure, né? Quando a gente faz uma estrutura do tipo enumerate, a gente também cria uma variável. Então, eu vou vir aqui no programa, nesse arquivo de variáveis compartilhadas aqui, na verdade nem local, né? Vou vir na compartilhada e vou criar uma variável aqui chamada st, tá? E essa variável do tipo st eu vou chamar daquele tipo ali que eu criei, né? Que é a minha states. Deixa eu só salvar ela lá, porque se eu não salvar, ela não vai aparecer aqui para mim. Para pegar minha states. Tá vendo? Agora eu salvei, ela aparece aqui para mim, ó. Do tipo enumerate, aparece o quadradinho azul com o número. Eu vou clicar nela aqui, ou também eu poderia vir aqui, né, clicar nos 3 pontinhos. Vim aqui, ó, enumerate types, tá vendo? Em vez de vir em structure types, eu escolheria enumerate types, selecionaria ela, daria um OK e ia ter o mesmo efeito, tá? Então eu vou salvar aqui. Eu vou abrir aqui o meu programa 2 aqui para a gente fazer um teste. Vamos ver aqui como é que seria isso. Eu vou criar uma lógica condicional aqui que eu vou dizer assim, if, aí eu vou usar essa variável que eu acabei de criar aqui. Opa, perdão. Essa variável que eu acabei de criar aqui, que é a st, tá? Tudo minúsculo. Eu vou chamar ela if st for igual
qual foi os parâmetros que eu passei dentro da ST. Eu passei lá o step 1, 2, 3. Então, vou botar aqui step 1. Então, eu vou trazer uma outra variável aqui para a gente poder testar. Eu vou chamar essa aqui de valor 1. Ela vai ser uma variável do tipo int, tá? Só para a gente poder testar ali a nossa lógica e ver alguma coisa acontecendo para a gente poder entender. Então, vou pegar aqui que o valor 1, ele vai receber 1. Se a minha variável st tiver com o valor step 1. Então, aqui seria a mesma coisa que eu dizer, se a minha variável st for igual a 0, tá? Porque o step 1 ele vai representar o 0 dessa variável. Tá aqui um else if st for igual a step 2, por exemplo. Então, valor 1 vai ser igual a 2. Lembrando, né, eu estou fazendo isso aqui só para a gente poder ver como se comporta aqui a nossa lógica, tá? Não estou preocupando muito no sentido aqui da instrução. Então, a gente vai ver isso aqui. A gente vai ver isso aqui executando e a gente vai testar. Então, feito isso aqui, deixa eu ligar a simulação aqui novamente. E eu vou compilar isso aqui para a gente poder testar. Então, vocês viram, né, que agora o meu código está tudo com variáveis com nome. Eu não botei aqui 0, 1, 2. Eu criei aqui como se fosse uma lógica de passos, né, simplificada. Então, deixa eu compilar aqui. E eu vou descarregar isso para o simulador só para a gente poder ver isso funcionando. É bem interessante trabalhar com esse tipo de variável, tá? É muito utilizado aqui. Aqui ele reclamou que eu tenho umas variáveis não declaradas. Lá na lógica 1. Deixa eu declarar essa variável logo aqui. Não, ele vai ficar dando erro, não vai deixar eu descarregar. Vai ficar dando erro na minha compilação aqui. Criei as variáveis da outra lógica, né? Que eu tinha feito aqui, não tinha criado. E agora vamos testar. Como o projeto é pequenininho, não vai demorar não. Beleza. Transferindo aqui. Show de bola. Vamos verificar agora o funcionamento da minha lógica. Vou trazer aqui minhas variáveis. Insert variable. Beleza. Então, olha só. A minha variável agora, valor 1, está recebendo 1. Por quê? Porque a variável st ela está em 0. Só que aqui não aparece 0, aparece o step 1. Porque lá eu coloquei, né, o primeiro valor como step 1. Então, ele está associado com 0 porque eu não atribuí valor. Como eu não atribuí valor, como eu falei, o step 1 é como se fosse o 0. Se eu botar aqui step 2, vai dar Enter. Ele agora faz essa segunda lógica aqui, né? E atribui o valor 2 para o valor 1. E se eu fizer o step 3, ele atribui o valor 3 para o valor 1. Viram como é que funciona? Interessante, né? Então, a gente com um tipo enumerate, a gente consegue criar uma variável que em vez de aparecer um valor numérico, ela vai aparecer um nome. E esse nome pode ser qualquer coisa que você quiser. Se você quiser botar, por exemplo, assim, estado de máquina desligada, estado de máquina ligada, estado de falha, ou então processo 1, processo 2, processo 3. Você pode usar a tua imaginação aí e adequar para o seu processo, que você consegue fazer algo bem mais intuitivo, da pessoa chegar, olhar o teu código e entender qual é a função daquela variável ali, mesmo sem estar vendo o valor numérico que ela está representando naquele momento. Tá bom, galera? Então, acho que era isso que eu queria passar para vocês. Nessa aula aqui eu consegui demonstrar para vocês o escopo de variáveis e também consegui demonstrar para vocês aqui alguns tipos de dados aqui, que é de estrutura de dados que a gente pode criar, né?
nas nossas declarações aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tiver, coloca na campanha de interação da plataforma e se puder, deixa aquele like para fortalecer o trabalho, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e nos vemos na próxima aula. Até mais, galera. Fui!